Olá, meus caros, Devocional no ar. Vamos falar nessa oportunidade da Palavra de Deus, meditando no livro de Salmos, que já é o corriqueiro aqui no Devocional, seguindo na sequência, Salmo de número 47. Então, que nos diz assim os 9 versículos. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. O Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei sobre toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, quem amou. Sela. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai-lhe salmo de louvor. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus, ele é grandemente exaltado. Ok, Rosimério está trabalhando, está conosco. A gente vai indo. Bom, já fazia algum tempo que eu não realizava os devocionais aqui. E achei por necessário, até por ter sabido da notícia do amigo policial, e também já estava afim, com saudade desse devocional. Para quem não sabe, é uma leitura de um salmo e uma meditação, e no final uma oração, e a gente não fica muito tempo aqui, no máximo 30 a 40 minutos. Bom, de acordo com o salmista, que é um salmo de um dos filhos de Coré, ele está convocando a toda a terra a aplaudir ao Senhor, a aplaudir com as mãos, a honrar ao Senhor. Jesus, certa feita, disse: muitos me honram apenas de lábios, mas seu coração está distante. Inclusive, ele cita Isaías nessa passagem, porque foi Isaías que falou isso. E é verdade, muitos aplaudem ao Senhor, cantam, gritam, vibram, dançam, mas não é de coração. O salmista está aqui pedindo com toda certeza a essência de todos os adoradores. Quando Jesus disse para nós adorar em espírito e em verdade, ali está contida a essência de um verdadeiro adorador. Porque Deus é espírito e procura por tais que assim adorem, em espírito e em verdade. Em espírito é espírito, não é em carne. E verdade é verdade, não é em mentira, não é em dissimulação, não é para se aparecer, não é para se promover, é para engrandecer de fato o Senhor. E não precisa, geralmente, você externar a outrem, porque, como Jesus disse, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ora a Deus que o Pai dos céus irá ouvir e lhe recompensar. Essa é a verdade. No entanto, a gente percebe, ultimamente, por conta desses eventos políticos, né? É a Marcha para Jesus. Eu não sou totalmente contra a Marcha para Jesus, mas do jeito que ela se configura, realmente é antibíblica. E, primeiro, nós não precisamos fazer alarde que servimos ao Senhor ou para honrar ao Senhor. Segundo ponto é que com toda certeza, um evento político. E que vai lá os políticos dizer que é de Jesus, e levantar a bandeira, e bater palma, e louvar e tal. Aquilo, para Deus, não passa de teatro, não passa de fingimento, de sacrifício de tolo, porque Deus exige de nós uma adoração verdadeira e uma oração que é com segundas intenções para arrebatar apenas votos em eleições, então perde todo o sentido, porque Deus é, como diz a palavra, uma pessoa que tem ciúmes. O Espírito de Deus tem ciúme de nós, tem zelo. A palavra de Deus nos diz também que Deus não divide a sua glória com outrem. Ele quer única e exclusivamente a nossa adoração.
Mas não podemos utilizar o nome dele para fazer qualquer outra coisa que não seja para o adorar, ou ganhar almas, ou falar do seu amor. Mas, lamentavelmente, a gente tem visto justamente o contrário. Hoje, no Brasil, principalmente, a gente percebe, é todo mundo gritando, todo mundo louvando, todo mundo batendo palmas, todo mundo cumprindo até esses salmos aqui. Aplaudir com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, de vitória. Né? Minha vitória tem sabor de mel, vou dar a volta por cima, isso e aquilo, até aquelas letras bastante antropocêntricas, colocando Deus no centro e não cristocêntricas, com Cristo no centro. Só que é apenas a máscara, é apenas uma carcaça, não se tem uma essência. Por quê? Deus sabe que nós somos pecadores. Inclusive, João vai dizer, quem não tem pecado, aliás, quem diz que não tem pecado já é mentiroso. Jesus disse para a mulher adulta, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Agora, não é porque nós temos pecados, e a palavra pecado quer dizer errar o alvo, que a gente não vai reservar um momento de adoração genuína ao Senhor. Para inclusive, perdão dos nossos pecados. Para, inclusive, receber as suas bênçãos, seus beneplácitos. Paulo vai dizer que nós devemos prestar um culto racional ao Senhor. Um culto racional, inteligente, é com essência, é com verdade. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Agora, o que nós temos visto por aí, não são cultos racionais. São cultos irracionais. São cultos sem inteligência, sem foco. São cultos políticos, adorando o Deus da política, adorando o Deus mamon do dinheiro, adorando o Deus eu, ser humano, configurando a egolatria, adoração de si mesmo, e Deus tem ficado lá, terceira, em quarta, quinta opção. Não tem sido a primeira. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas vos sejam acrescentadas. Em primeiro lugar tem que ser Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre política, sobre dinheiro, e por isso que esses eventos são só para promover políticos, esses eventos, que colocam o nome de Jesus, que falam de Jesus aqui e acolá, e dançam, e pulam e tal. Virou um show pirotécnico, e muitas das vezes. Porque Deus quer que nós, nem que seja 10 minutos, mas façamos, ou devemos fazer uma adoração genuína a Ele, para que Ele receba e responda. Do contrário, não tem como. A igreja primitiva misturava política com culto? Não. A igreja primitiva misturava política com teologia da prosperidade? Não. A igreja primitiva misturava o culto racional a Deus com qualquer outra insanidade ou irracionalidade? Não. Mas hoje, até as igrejas, né, que eram igrejas de Deus, estão deixando se seduzir pelos maus costumes, pois a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O bom costume de adorar o Senhor em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, tem sido deixado de lado. E agora vem aqui político, vem aqui fulano de tal, vem aqui autoridade. Olha, Nicodemos era uma autoridade, era um político, nós poderíamos colocar assim. Jesus não deu muita vez para ele, porque o que Nicodemos fez
É a mesma coisa que esses políticos fazem. Eles chegam dentro da igreja e começam a dizer a paz do Senhor. Mas eles nem têm a paz do Senhor. Às vezes até fomenta a guerra, o conflito, a violência. É. E às vezes eles nem são cristãos, só falam de lábios. Honra o Senhor de lábios. Fazem batismos fakes. Eu estou falando de todo, não estou só falando aí de quem você sabe, né? Mas de vários que fazem isso. Inclusive aqui na minha cidade. Também tem nessa praxe aí, é político se batizando, é político em cima de púlpito, que nunca quiseram saber de Jesus, nunca quiseram saber dos evangélicos, gozava dos evangélicos, naquele sentido mais chulo e pejorativo que você possa imaginar. Agora estão lá porque o voto dos evangélicos é sagrado, né? Pode definir as eleições. Hipócritas de uma figa. Hipócritas. Porque só pensam neles, o povo cristão, quando está na época da eleição. Depois, não estão nem aí, né? Aí o povo vota, porque o povo também é tolo, como a Bíblia diz, que o tolo que não busca a sabedoria, né? E o povo é destruído por falta de sabedoria. Então, meus caros, essa verdade tem que ser dita. Muitas igrejas já não falam mais sobre isso, né? Acho que simplesmente falar Jesus, glória a Deus, já tá sendo algo magnífico, já é o suficiente. Tem glórias a Deus e Jesus que Deus nem aceita. Porque a Bíblia chega a dizer que Deus não ouve toda oração. Pedi e nada tendes, ou porque pedi mal, ou não sabe pedir. Então já é uma maneira de Deus não ouvir, porque pediu mal ou não soube pedir. Tem oração que a pessoa já está em pecado e que Deus não ouve, porque ela não se arrepende. Não adianta. Então tem que ser analisado tudo com cuidado, né? O povo fica assim, né? Alegre quando ouve. O fulano falou de Jesus. Vem aqui para a igreja, vem aqui, autoridade. Estava falando de Nicodemos. Jesus estava fazendo a obra, veio Nicodemos de noite, né? Ele não veio de dia. Ele veio de noite porque o pessoal não ia ver ele, né? Se viesse de dia, muitos diziam, olha, Nicodemos agora está se convertendo a Jesus Cristo, porque está lá falando com ele. Então já tinha até o próprio medo. Inclusive a palavra Nicodemos quer dizer vencido do povo. Nico vem de Nike, do grego vitória, e demos vem de povo, né? Inclusive demos é a palavra, ou vamos dizer, uma variada da palavra democracia, que quer dizer governo do povo. Demos povo, cracia, governo, governo do povo, tudo grego. E aí ele veio dizendo, bem sei que tu és mestre de Israel. Jesus não quis nem saber de exaltação, Jesus não quis nem papo. Jesus não aceitou a sua lisonja. Jesus disse, olha, necessário vos é nascer de novo. Mas hoje em dia, na igreja, o que acontece? Vem um político, pastor, você é uma benção, né? Que congregação, que benção. Vem cá aqui em cima do púlpito. O pastor nem prega para o político. Não diz assim, necessário é vos nascer de novo, se converter. Ele não prega. Aí vai lá de qualquer maneira. Aí não é membro da igreja e tem vez para pregar em cima do púlpito, para falar em cima do púlpito. O membro, às vezes, é da igreja, não tem vez. Lamentável. Começaram no espírito e acabaram na carne. A minha igreja, os irmãos se cumprimentam. Deus te abençoe. Não tem a paz do Senhor aqui. Fala, Deus te abençoe. Pois é. Ou a paz de Deus, né? Não sei se você é da congregação cristã. O Rosemary. Pois é. Mas você vê, o Bolsonaro teve nos Gideões e disse, Pai do Senhor, né? Aí eu pergunto, o Bolsonaro tem uma vida muito com Deus, assim? Bom, pergunta, eu não vou aqui ficar julgando, né? E não é só ele, tem vários políticos, vários. Até políticos do passado, presidentes passados também falaram de Jesus e tal. Não é só o Bolsonaro
o grande vilão. Então, é lamentável. Aí, como está aqui dizendo o Salmo, hoje em dia todo mundo aplaude ao Senhor. Está cumprindo o Salmo, mas ele tem que ter um senso crítico no sentido de que tá fazendo, mas é em essência? É em espírito e em verdade? Ou é para se promover? Porque agora no Brasil, né, tem irmãos aqui que não são do Brasil, mas no Brasil, daqui a 20, 30 anos, segundo a expectativa, ou a perspectiva, é que a maioria seja evangélica. Então, vamos agradar o povo evangélico, que é um povo que pode nos definir no poder. E tem vários partidos, inclusive evangélicos, e tem vários pastores no meio da política, e por aí vai, né? Eu não sou contra um irmão, uma irmã participar da política. Agora, eu sou contra tentar substituir o culto racional a Deus por conta da política. Isso que eu sou contra. Aliás, não é eu que sou contra, é a Bíblia, né? Porque Jesus não deu o braço a torcer. Jesus não foi lá, o Nicodemozinho, que é um personagem que a gente pode colocar, uma figura política dos dias atuais. Jesus não chegou, Nicodemos, é verdade, eu sou o mestre em Israel, vem cá, fala aí. Não, Jesus já chegou dizendo, não quero saber da tua lisonja, não quero saber da tua falsidade, não quero saber da tua dissimulação, da tua demagogia, que aquilo ali é demagogia, falar o que o povo gosta. Falar demagogia quer dizer isso. Jesus, nascer de novo, nova criatura, espírito em verdade. Né? Internacional de Deus. Os e-mails de Jesus ser da Suíça, né? Sim. O certo é ser o mais humilde possível. A questão de chamar de pastor, até pode chamar, desde que não idolatre o pastor, né? Porque o pastor dos pastores é Jesus Cristo. O Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei sobre a terra. O Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei sobre a terra. Mas tem gente aí endeusando muitas pessoas que não são nada, né, diante de Deus. Estão honrando mais a criatura do que o Criador. Estão honrando mais os súditos do que o próprio rei. Porque o rei e dos reis é Jesus Cristo. A Bíblia chega a nos dizer, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, que Deus nos ungiu a reis e sacerdotes, simbolicamente, com a autoridade nessa vida, ou seja, a autoridade de ser uma pessoa próspera, abençoada por Deus, e também com relação ao sacerdote de ministrar a palavra de Deus e ganhar almas e, enfim, fazer tudo aquilo que o Senhor designou para que a igreja fizesse no âmbito espiritual. Agora, lamentavelmente, muitos cristãos têm elegido outros deuses, outros reis para eles servirem e adorarem. O Senhor Altíssimo, tremendo, o grande rei, não tem sido respeitado e adorado. Eu nem vou falar de povos que adoram outros deuses, que nem na Índia adoram vaca, adoram animais, e tem lá no Japão, né? No Japão, Buda, e por aí vai. Eu nem vou falar sobre isso. Estou falando especificamente aqui até mesmo do Brasil, e pessoas que às vezes deixam de adorar Maria, deixam de adorar uma imagem de parede e vão adorar homens. Às vezes é o pastor, às vezes é a cantora, gospel, às vezes é um político. Uma coisa é você ter admiração. Admiração todos nós podemos ter por quem quer que seja, por nossos familiares, por amigos, figura pública. Agora, adoração é só ao Senhor. Nós não podemos cometer o mesmo erro que comete alguns católicos, que também não são todos, que dizem que aquela adoração ou aquela reza que eles fazem aos santos não é adoração, é veneração. E tem muitos protestantes fazendo a mesma coisa, né? Não tem problema. Eles não falam que é veneração, eles falam que é uma admiração, mas na realidade é uma adoração, é uma idolatria. Eles já são até fãs. E aí perde a essência da adoração verdadeira.
Começa a chamar mito aqui, mito lá. Eu não sabia, eu estava ontem vendo de noite, é porque eu estou fazendo várias coisas, então não tenho tempo para acompanhar. Mas não sei se vocês ouviram. O próprio Bolsonaro disse numa das igrejas que ele era o Messias e tinha os seus apóstolos. Ah, foi brincadeira? Foi cômico? Não quer dizer que ele seja o Messias? Mas a pessoa tem que se policiar, né, nas falas. Eu não diria isso. Eu, ainda que tivesse no meu nome Messias, né? Pode ser uma blague, uma piada, mas não faz jus ao título dele de presidente. E isso faz com que as pessoas acabem adorando até mais ele, né? Ele tem Messias no nome. Aí é cultuado ali pelo Marco Feliciano, olha, nós vamos ficar aqui com Messias, com Messias, com Messias. Que Messias? Que Messias? Aí faz aquele batismo fake lá. Eu não estou falando do Bolsonaro com relação à vida dele política, a algumas ações dele, que tem algumas ações do governo dele que são boas, outras nem tanto. Uma ruim é a questão da Previdência Social. Agora, eu estou falando no âmbito espiritual. Ainda que o Bolsonaro fosse o homem mais perfeito na política, do modo como ele age com os evangélicos e com o mundo espiritual, é totalmente equivocado. Ele, dentre outros. Essa é a grande verdade. Tem que tapar o sol com a peneira. Olha que interessante. O Edir Macedo e o Valdemiro Santiago, eles se bicam, né? Porque um era o Valdemiro era da igreja do Edir Macedo. Aí ele saiu e fez a dele. E às vezes até os endemoniados lá, entre aspas, né, farsantes lá, ficam dizendo, tem um diabo na igreja universal. E o outro está dizendo, tem um diabo na igreja do Valdemiro de Santiago. Fica bicando. Aí o Bolsonaro consegue unir os dois, né? Porque os dois apoiam o Bolsonaro, mas andam se bicando. Eles unem só por conta do quê? Do interesse político e tal. Então, tem coisas que é complicado, né? Ainda se fosse uma união por conta do mundo espiritual, ok. E aí você vê também com quem o próprio Bolsonaro está aliado, né? Com pessoas que não levam o evangelho muito a sério, que são pessoas que, com todo respeito aos fiéis dessas igrejas, tem pessoas muito sérias, todas as igrejas. Mas, lamentavelmente, que essas duas figuras que eu citei há pouco representam, né? Eu não preciso falar muito, você já sabe. A coisa está muito feia. Vendilhões do tempo. Deixa eu ver aqui a mensagem. Sim, sou tá aqui, já li. Vendilhões do templo, a Lúcia Francisco, é o que estamos vendo hoje em dia. O evangelho está sendo vendido em muitas igrejas. Sim, o coração de Deus está triste com esse comércio, buscar as coisas do alto. Claro, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são lá de cima, nós temos que não ressuscitar com Cristo, simbolicamente, no batismo, e nem se tornar ainda nova criatura. Só comércio, só dinheiro, só avareza. Ela ensina daqui, a tijolada de lá, né? Amuletos, objetos, tudo comercializado. Não se tem uma adoração ao Senhor. Tem uma adoração ao pastor. Quer dizer, se Jesus estivesse aqui e agora, da maneira que ele veio há mais de 2000 anos, o povo ia crucificar ele novamente. Ia fazer até 2 vezes pior. Eles iriam adorar um Valdemiro Santiago e Edir Macedo, dizendo que eram profetas verdadeiros de Deus, e o Cristo, Jesus Cristo, eles iam pisotear, crucificar, fazer coisas muito mais bárbaras. É a grande realidade. Você percebe? As pessoas, falta de conhecimento, elas acham que esses sujeitos têm poder de curar, de libertar, de fazer prosperar, etc. Elas acham que não é Deus que faz. Elas acham que precisam de um pedágio, de um percurso, de um caminho que seria eles. Enquanto que a Bíblia diz claramente que não existe nenhum mediador entre o homem e Deus, senão Jesus Cristo. É o único mediador entre o homem, o ser humano, homem, mulher, macho e fêmea. Mas para gente que não tem conhecimento, eles têm o Valdemiro Santiago como mediador diante de Deus. Eles têm o Edir Macedo como mediador. E por aí vai, né? Tantos outros. Né? Uma coisa é Deus utilizar seus servos.
seus instrumentos. Outra coisa é se apegar a eles. Outra coisa é achar que eles são Deus. Isso é a mesma coisa que fazer que muitos católicos fazem. Vão lá se confessar dentro do padre, como se o padre tivesse perdão para perdoar pecados. Quem perdoa pecados é Jesus Cristo. E todo mundo pode, de uma maneira emancipada, se achegar diante do trono da graça em nome de Jesus. Porque Jesus já disse claramente, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, pedir ao Pai o perdão dos seus pecados, serão aceitos por Deus. Ou ele irá perdoar os seus pecados. Se você pedir, Pai, em nome de Jesus, perdoa meus pecados, já está perdoado os teus pecados. Se você pedir com fé, obviamente, a Deus, em nome de Jesus, tem que colocar sempre o nome de Jesus, para ser abençoado, curado, prosperado, o Senhor dá a Deus. Ele, Deus, nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Que o salmista está falando possivelmente da nação eleita Israel. E Deus tinha colocado ele aos pés. No entanto, eles se gabaram por isso, né? Se exaltaram por isso, por ser a nação eleita. Até hoje, né? Eles têm aquela mania de grandeza, aquela megalomania. Não, nós somos o povo de Deus, nós somos da Terra Santa. Só que desprezam Jesus Cristo. Outrora, Deus tinha um projeto com a nação israelita, mas ela se desviou, foi atrás de outros deuses pagãos, foi atrás de idolatria, de feitiçaria, pecaram a beça, prostituição, de tudo quanto é maneira, quanto é forma. E Deus, obviamente, que, olhando lá dos céus, não viu nenhum justo sequer, teve que enviar Jesus Cristo, primeiro e único Filho, né, o primogênito, para salvar, para redimir, perdoar os nossos pecados. E dar a graça da salvação para os gentios que somos nós. E outrora nós não tínhamos o direito de alcançar o beneplácito, o benefício, melhor dizendo, das benesses de Deus. Era só a nação israelita. Mas Deus, mesmo naquela época, alcançava a bênção, porque a prostituta Raabe alcançou a salvação porque ajudou os israelitas. E dentre outros, que adoravam o Deus de Israel, né? No entanto, Israel pecou e muito. Por isso que foi para cativeiros, foi para calabouço, sofrer, né? Porque o salário do pecado é a morte. Porque Deus não se deixa escarnecer, tudo que como semear ele vai colher. E essa palavra para todos nós, né? Para mim, né? Que era aqui dizer que eu sou mais santo, que eu sou mais perfeito. É a palavra de Deus, né? Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, quem amou. Jacó teve o nome mudado para Israel, aquele que lutou com o anjo. A glória de Israel, deixou a nossa herança, que foi as nações, os povos, as terras e tal. Lembrando que esse salmo possivelmente é de 900 a 1000 antes de Cristo e pode ter sido escrito pouco tempo não, mais tempo depois, né? Bem depois, porque tem a via oral e depois foi para a via escrita, e não era escrita como é hoje, é de uma outra forma, né? Podendo até ser a cuneiforme, que era escrito nas pedras, com símbolos e tal. Então, veja bem, escolheu para nós a herança, a glória de Israel. Deus tinha um projeto com Israel, de herança, só que eles desviaram da verdade. A mesma coisa que a igreja tem, a herança, que é as mansões celestiais. E se a igreja não vigiar, já era, né? Quem está em pé, cuide para não cair. Evangélicos falam que se suicidar ia direto para o inferno, agora dá salto para a eternidade.
realmente está muito confuso em entender o que o homem quer fazer da religião católica, idolatra imagem, evangélico, do lado patrocínio, prosperidade, envelope, fogueira, santa. Mais do mesmo, né, Lúcio? Mais do mesmo, não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Aí não tem como eles se gabar, estão fazendo a mesma coisa que o povo de Israel. Nós somos santos, perfeitos, nós somos a nação de elite. Só que eles faziam as mesmas práticas, até piores do que os povos pagãos. A única diferença é que eles não adoravam, entre aspas, né, aparentemente, outros deuses, que nem os povos pagãos. Mas eles faziam os mesmos pecados deles. E idolatravam outros deuses ou a si mesmo, se prostituíam, tinham algumas crendices equivocadas. Agora, o povo pagão fazia aquelas coisas equivocadas porque não sabia da verdade. Agora, eles sabiam, né? E é muito mais grave isso. A mesma coisa que acontece com o movimento evangélico. Eu não gosto desse termo, né? Nem evangélico, nem de crente, até porque esse termo evangélico e crente, principalmente o crente, já é pejorativo por conta dos próprios católicos dizer, o crente, a crentinha, o crente, né? Aí, inclusive, vem até aquela expressão cretino, que vem disso. Também se os católicos não fossem crentes, né? Mas eles falam para tentar humilhar, para dizer que eles são santos também, porque tem muitos católicos que foram doutrinados por padres que exaltavam bastante a igreja católica, né? A igreja verdadeira, a igreja de Deus, a única que salva, o único caminho que leva ao céu, o único caminho que leva ao céu é Jesus Cristo, não é denominação alguma, não é igreja católica nem protestante. Aliás, eu, lamentavelmente, uma vez vi uma briga terrível numa barbearia e um católico e um evangélico. Começou assim, o barbeiro estava lá falando mais brincadeira, o evangélico, inclusive era da minha própria igreja, falou assim, me respeita, porque também ele era idoso, em uns 80 e poucos anos, 80 anos. E aí o outro, ele disse, me respeita e vai te converter. E, inclusive o barbeiro também era tinha uma certa idade, uns 70 já. Aí o outro pulou que tinha 50, converteu o quê? A Igreja Católica é a igreja certa, é pioneira, vocês que acabaram com a Igreja Católica, a verdade, deu uma discussão, o senhor ainda é idoso, e pertencia até à minha igreja, que era obreiro, inclusive, até ficou quieto, deixou assim, né? Mas eu vi que ele ficou um pouco incomodado, porque ele era idoso. Aí você percebe, as pessoas me respeitam o idoso por conta, que eu vou dizer aqui, me perdoe essa expressão, mas é mesmo a porcaria da religião. Porcaria da nomenclatura católica e da nomenclatura evangélica ou protestante. Porque na Bíblia não tem católica e não tem protestante. Na Bíblia nós temos a Igreja de Deus, que não tem tais costumes de divisões, de dissensões, de contenda. Paulo repreendeu a igreja em Coríntios, que um dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Jesus, e outro dizia que era de tal, de tal, de tal. Então, a gente tem que analisar, meus caros. Bom dia, Isabel. Luz. Obrigado. Então, essas divisões, essas facções, esse espírito faccionista tem que ser derribado, colocado por terra.